Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 56. Vamos estudar agora o monasticismo católico. Item 13 do nosso material didático. Página 57 no meu arquivo. O de vocês pode ter alguma diferença. Pois bem, estamos agora no ano 350 da era cristã. Como eu tenho dito para vocês, nesse período o catolicismo ele já está totalmente paganizado, desde Constantino, né? Já eram 25 anos de paganismo, era uma igreja totalmente pagã. Quando você entrava numa igreja católica, você encontrava lá um esqueleto, que eles diziam que era o esqueleto de Estevão, não? Mas era nada, era aqueles mesmos esqueletos que eles usavam nos templos pagãos de Júpiter, de Apolo, que agora estava na igreja católica. Não? Bom, outra coisa que vai surgir é o monasticismo, aquelas pessoas que vão pregar que para se aperfeiçoar eles devem ficar isolados de tudo, de todos, e isso era característica do paganismo. Todas as seitas pagãs, se fossem as orientais, né, e fosse incluindo aí as persas, não? No Egito também, todos eles haviam monasticismo, aqueles que se isolavam acreditando que isso trazia um aperfeiçoamento. Aqueles pagãos, ok? Que eu falei na aula anterior para vocês, que até era a vida deles, trabalhavam nos templos pagãos, foram proibidos, eles vieram todos para a Igreja Católica. Era a sobrevivência deles. E eles vão trabalhar como? Eles vão normalmente serem monges, vão continuar nesse monasticismo, ou seja, viverem isolados e lá fazendo trabalhos, copiando, né? A Igreja Católica colocava ele para copiar texto das Escrituras, ok? E que isso era um meio de sobrevivência deles também, né? Ali eles tinham o salário deles, tudo dado pelo Império Romano. Bom, o comentário diz: o ensino cristão nunca defendeu o isolamento de monges para se dedicar a uma igreja. Essa prática era comum entre as religiões pagãs. E antes da organização do catolicismo, isso não existia no cristianismo. Nasce agora no paganismo. O catolicismo adotou o monasticismo próximo do ano 350 da era cristã, e os pagãos foram atraídos. Bom, eu coloco uma citação aí do historiador Justo Gonzalez, da sua coleção Uma História Ilustrada do Cristianismo, em que ele diz: isto nos dá uma ideia da imensa atração que estes centros exerceram sobre os espíritos do século IV, pois até os pagãos achavam que este estilo de vida era digno de ser seguido. Não? Isso era comum no paganismo. Maomé, ele inclusive, ele será um monge católico, a princípio ele era católico, e vai ser numa caverna que ele vai começar a ter as suas revelações, né, para acabar por descrever o Alcorão, e começar a contar as coisas que ele teria sido revelado. Então esses monasticismos aqui, isso aqui já mostra o quão pagão o catolicismo era. O monasticismo católico segue o padrão de seitas como os essênios, que era uma seita israelita, né? E as religiões orientais. Bom, eu coloco um texto aí do livro A Igreja Peregrina, traçando a trilha dos cristãos esquecidos desde o Pentecoste até o século XX. Um livro escrito em 1931, um livro muito interessante, né, escrito por um anabatista. E ele chama livro da Igreja Peregrina, por quê? Porque nesse período a igreja já está peregrinando. Na verdade, peregrinou desde o princípio, porque fugiram de perseguição dos romanos, dos judeus, depois do paganismo romano, agora do catolicismo, e vão assim até os anos 1800.
quando vai acabar a perseguição, quando os católicos romanos e os protestantes não poderão mais matar a igreja. Então, esse livro, ele defende exatamente isso que eu estou falando para vocês, o chamado sucessionismo. É um livro que ele não tem tradução para o português. Tá? Tanto que está aí, a edição é de Londres, 1931. Veja o que ele diz. No entanto, um mosteiro diferia muito de uma igreja do Novo Testamento, tanto que as almas forçadas a fugir da igreja romana e de sua mundanidade não encontravam no mosteiro o que uma verdadeira igreja teria fornecido. Essas almas foram submetidas às regras de uma instituição em vez de permitir que o Espírito Santo trabalhasse nelas livremente. As várias ordens monásticas que surgiram seguiram a mesma linha de desenvolvimento. Começaram com a pobreza e a mais severa abnegação, mas tornaram-se ricos e poderosos, relaxaram sua disciplina e tornaram-se indulgentes e mundanos. Então, todos esses que se organizavam nessa vida, o cristão ele tem que viver na sociedade pregando a transformação de vida, tá bom? E os cristãos nesse período, eles tinham que viver longe das cidades e não sob controle da Igreja Católica. Esse monasticismo, ele tinha o controle da Igreja Católica. Recebiam dinheiro da Igreja Católica, dinheiro do imperador, tá bom? Ou seja,